uma audiência sobre o Código Tributário e está todo mundo convidado para vir participar, tá? E aqui a gente vai ter uma explicação, na verdade, né? Porque já está protocolado há muito tempo esse projeto, amanhã já vai em votação, então uma audiência não seria, né? Porque vocês vão retirar, se alguém tem alguma sugestão ou não. Eu vou guardar a Dani? Dani, eu estou falando, se alguém der alguma sugestão, alguém não concordar, porque uma audiência eu acho que tem que ouvir, né, a população. Aí vai retirar, vai notificar ou não? Assim, a gente pode até ouvir alguma sugestão, anotar, né? Mas a votação do que está aqui, a gente Já não vai mudar. Depois, se for o caso, a gente identifica depois, não vai mudar agora. Tá. E a gente precisa da aprovação, né, disso para poder dar continuidade ao Tá, gente, a votação será amanhã às 7 horas e 6 horas a gente vai ter uma audiência pública entre os vereadores. E a população também está convidada. Tá bom? Pode. Vou apresentar, tá bom? Tá, E daí, doutora, aproveitando, já faz o ofício amanhã de manhã, que já tem que ser aprovado pelo plenário da casa se vai tirar o projeto ou não. Porque já está pautado. Sim. Já está pautado. Tá? Sim, Então, mas eu tá acredito pautado, que tem nós ser não... aprovado pelo plenário. Sim, eu acho que cabe esse ofício avisando. Porventura, vai ter alguma alteração? Sim. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, nessa audiência, para falar especificamente sobre dois assuntos, né? A contribuição de iluminação pública, que no município não é cobrada até o momento, explicar o que é isso, né? Que as pessoas entendem que isso é um custeio, vamos dizer assim, que vai encarecer a compra da pessoa, e falar da reforma do Código Tributário, porque o nosso Código Tributário aqui da cidade está muito defasado. E nós só estamos adequando o nosso código, né? Que está defasado às novas normas impostas pela legislação federal. Né? Então, assim, juridicamente, a gente obedece a União, depois os estados, e aí vem a norma municipal. Então, nós não podemos ser contrários à norma federal. O nosso código, ele segue estritamente as determinações do Código Tributário Nacional, em todas as questões, inclusive das questões da alíquota do IPTU. O projeto que veio aqui para a Câmara em relação à contribuição de iluminação pública, o que é isso? Vai encarecer a conta de vocês, né? Esse custeio, na verdade, ele vai ser proporcional. Existe uma planilha que todo mundo recebeu, né? Segundo um projeto de lei, onde a gente demonstra efetivamente o quanto isso vai gerar na conta. De que forma? Se você consome até 100 kWh hoje, você ficaria isento, né? Então, nós temos a isenção para os comércios, para a parte urbana e para a parte rural. Não há isenção para a parte industrial, mas há uma alíquota diferente. Então, conforme o consumo da pessoa, vai aumentando essa alíquota. A princípio, a gente começa com 2% do valor da sua conta, e quando você consome um valor acima, um pouco mais acima, deixa eu confirmar que agora eu não me lembro mais se são 10 mil quilowatts, mas aí sim a alíquota chega em 6%. Mas isso é para o consumo maior. Então, em contrapartida, quais são os benefícios disso? A iluminação mesmo da própria cidade, a iluminação da Rua da Caixa de todo mundo, vocês, no caso, né, os municípios aqui, vocês podem e vão cobrar essa questão de uma melhor iluminação. Nós vamos arcar com todas, a pretensão, né, da administração é que toda a iluminação seja feita agora por LED. Isso vai trazer um outro aspecto para a cidade, uma visibilidade até melhor, através dessa contribuição de melhoria, de contribuição de iluminação pública. Por que a gente está protocolando essa lei de novo de custeio de iluminação pública? Porque é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que todo ano informa que o município não procede a essa arrecadação. O que é isso? Se nós, municípios, ou o município, a administração do município, tem uma forma de fazer uma receita, de receber um ganho, e eles não estão fazendo, ele é advertido e multado nesse sentido. Porque o custeio de iluminação pública, ele vem para agregar um valor para o município de arrecadação, porque hoje esse custeio ele é feito único e exclusivamente pela prefeitura.
Quanto custa isso hoje em média para a prefeitura? R$12 mil mês. É um dinheiro que sai de dentro da prefeitura que poderia ser revertido em outras áreas com a contribuição, com esse custeio na conta de energia, na saúde, na educação, né, de acordo com a necessidade do período da administração. E assim, entendam que é uma coisa muito insignificante se for colocar, né? Porque se for por lá 2% dá 10, 5, nem não chega a R$10, não chega. Ah, mas se você somar tudo no final, não. Isso vai ser, vocês têm que ver que a gente só quer saber do que vem em troca, né? Mas é um dar e receber. Então a gente tem o custeio, mas recebe de volta os benefícios, a iluminação, melhoria, né, em determinadas áreas da saúde. Mas quem vai falar um pouquinho melhor para vocês sobre isso é a Dulce aqui, e o Joel e o Fábio, que são funcionários da Electro e têm prioridade mais do que eu até no assunto para expor para vocês. Logo depois, eu peço para vocês a ouvir aqui o Jailson, que veio que redigiu o nosso código tributário, que vai explicar um pouquinho quais são as mudanças que foram feitas. Mas eu já adianto para vocês que a gente não fez nenhuma coisa além do que já existe e anormal no município de Ponte Gestal. A alíquota progressiva de IPTU já é um fato que vem sendo praticado em vários municípios do estado e na União. E nós só estamos implementando isso numa receita e fazer funcionar o município. Porque hoje nós precisamos, gente, entender que o município está evoluindo, né? E essa evolução tem que ser gradativa. Então nós já estamos provocando essas evoluções, essas melhorias, né? Em contrapartida, você quer um terreno limpo? Vamos ajudar. Porque as reclamações de terrenos que ficam sem utilização, que ficam com lixo, isso são constantes, né? A rua da casa que está escura, tudo isso é constante. Agora, precisamos do quê? Precisamos da contrapartida de vocês. Aceitarem que a gente chegou num ponto que a cidade precisa evoluir, precisa mudar, precisa crescer. Nós não tínhamos internet vamos lá, 20 anos atrás. Hoje a gente já está falando em 5G, não estamos nem falando mais em 4G. Né? Então, isso é o quê? Acompanhar a tecnologia e a evolução. Eu vou passar a palavra aqui para você. Não, acho que não precisa. Se vocês quiserem falar aqui, daí vocês sabem. Boa noite. Oi. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente. Peço desculpas que acho que vou ficar um pouco de coisa para vocês aqui. Peço licença. Agradecemos a Daniela, representada aqui do Poder Executivo, pelo convite da Electro estar aqui presente. Sou o Fábio Costa, sou representante institucional da empresa aqui na região. A Dulce Marques, depois se apresentar, trabalha conosco. Nós dividimos aqui a atividade aqui na região. A CIP, né, que é o tema que estamos colocando em pauta, contribuição de iluminação pública. Não é um tema novo, talvez aqui no Ponte Gestal a gente já tenha tratado desse assunto algumas outras vezes, em outras oportunidades. Claro que a gente está falando de um tributo. Toda vez que fala o nome tributo, chama a atenção como algo negativo. Mas eu gostei bastante do que a doutora Daniela comentou, sempre observar o aspecto positivo, né, da contrapartida disso. Nós sabemos e podemos aqui compartilhar como concessionária a experiência que nós tivemos em outros municípios, e são exatamente como essa que a doutora explicou, como uma projeção aqui para o município de Ponte Gestal. Então a gente está falando de uma projeção de uma melhoria, aumentar a qualidade da iluminação no município, colocar iluminação LED, colocar novos pontos, revitalizar as praças, a entrada da cidade. Tudo isso é possível com a CIP. Como eu falei, a CIP não é novidade, ela existe desde 2002, foi colocada na Constituição Federal Brasileira desde dezembro de 2002, e a maioria dos municípios ingressou, né, com essa cobrança desde então. Um município ou outro optou por não fazer dessa forma, é o caso aqui de vocês. Passando um panorama rápido, a Electro hoje, como concessionária de energia, nós somos concessionária em 228 municípios.
Para vocês terem uma ideia, mais de 180 municípios já possuem a cobrança, então um pouco mais de 40 municípios da nossa concessão não tem. Então seria uma minoria que hoje não tem a cobrança da CIP. O que a gente traz de panorama dos municípios que têm a cobrança? Justamente a qualidade, a melhoria da qualidade. Vou dar um exemplo aqui de Votuporanga, inclusive onde a gente mora. Acredito que vocês frequentam o município, conheçam a cidade, já tenham circulado por lá hoje em algum momento. Recentemente, o município conseguiu fazer a instalação de iluminação LED, então você anda pelas avenidas e você consegue perceber uma melhoria bastante significativa da qualidade da iluminação. E essa qualidade, essa melhoria só foi possível com os recursos da CIP. Estou dando Votuporanga como exemplo, mas tem tantos outros municípios que assim fizeram. Nós temos aqui a cobrança em Votuporanga da CIP desde o ano de 2014, salvo engano. 2013 ou 2014, posso estar enganado quanto ao ano. Lá é uma forma de cobrança diferente da proposta daqui. Eu achei, até permito o comentário, doutor, a proposta de vocês tem um equilíbrio, né, tem a proporcionalidade, isso permite aí uma certa, justamente um equilíbrio junto aos contribuintes, à população. Como concessionária, a gente não conhece a realidade aqui do município, a gente pode mais opinar e falar sobre como funciona, né, a CIP, como funciona em outros municípios, né, contei um pouco aí dessa história desde que ela surgiu. Então acho que a gente está mais aqui para ouvir as perguntas, né, dos senhores públicos, do público aqui presente, dos senhores vereadores. Quem mais tiver alguma dúvida pode nos fazer, a gente está aqui para esclarecer se tiver qualquer questionamento, tá bom? Boa noite, boa noite, vereadores, presidente. É importante a gente ressaltar que, assim, às vezes vocês estão pensando que nós estamos aqui e a CIP vem para a Electro. Não, a Electro é arrecadadora e repassa para o município para que o município invista no município. Então, o município, se implantar essa cobrança, né, vocês vão ajudar o município a melhorar algumas coisas. Como a doutora disse, a gente tem experiências de outros municípios que já têm essa cobrança, né, essa contribuição instituída, e o município consegue trabalhar mais com esse recurso, mais, como eles estão dizendo aqui, de devolver depois isso por meio de melhorias na saúde, na educação, enfim. É dessa forma que até foi criada a CIP pelo governo federal, né, justamente pensando nisso, no que o município pode fazer com isso, porque não é um recurso a mais para o município despender de qualquer forma, né, ele só pode usar esse dinheiro para a iluminação pública. Então, o que ele tira do orçamento dele para pagar a iluminação pública vai ajudar, vai poder ter um pouquinho mais para poder investir no município. Isso é o que a gente tem de experiência nos outros municípios que nós trabalhamos, que nós atendemos, e como o Fábio disse, né, de 228 a gente tem mais de 180 que já estão com essa contribuição há muito tempo. Então é importante analisar todos os fatos, tudo que acontece, como é que funciona. E ressaltando também o que o Fábio disse, né, nós estamos aqui para tirar algumas das dúvidas que vocês possam ter, os vereadores possam ter, para que a gente possa ajudar a entender melhor o processo, como é que funciona, o que é a contribuição e para que ela existe. Alguém quer fazer outra pergunta para eles, para a população? Se tiver alguma dúvida em relação, gostei. A Dulce comentou, né, que a Electro faz o papel de agente arrecadador, né, esse é o termo técnico. Então, na prática, esse valor, né, mediante a aprovação da lei, ele é lançado na fatura mensal, a Electro faz a arrecadação desse valor, repassa para o município, né, e o município converte isso nas melhorias da própria iluminação, e o valor que deixa de ser gasto, né, passa a ser revertido em outras coisas do município.
tem todo um critério, né? A gente entende que o município está criando essa lei, estabelecendo, né, até uma certa justiça social, com equilíbrio da cobrança e tudo mais. Mas ainda assim a Electro permanece à disposição, se tiver qualquer dúvida, toda vez que vocês nos procurarem, a gente vai fazer o esclarecimento necessário para as situações. E agradecer a presença de pessoas também. Boa noite. Dulce, meu companheiro Jailson. Agradecer também a população que veio aqui mais uma vez, né? Tirar alguma dúvida, né? Eu acho que é isso muito interessante. E assim, acho que outras vezes, eu te amo, e o Marcelo Novato, os outros vereadores não tiveram a oportunidade de ir lá com nós. E aqui eu vou só para essas coisas. Nós não fomos convidados. É diferente, mas nós não fomos, o Votinho não foi convidado. Igual eu conversei com o Jailson, com o Fábio outras vezes. Na verdade é o seguinte, o que acontece com o nosso município? O nosso município hoje, nós trabalhamos em função dos aposentados. Então, a contribuição que nós temos hoje são as rendas das pessoas que recebem salário mínimo. Aí, por exemplo, eu falei com o Fábio, falei com o meu amigo ali, e até ele comentou sobre a contribuição do lixo, né? Vocês pagam a taxa do lixo por mês. Aí, R$200 daria R$20 por mês, aí daria R$200 por ano. O que acontece? Nós fizemos uma continha errada, por exemplo, fala de uma delas por R$5 na conta de luz. Que hoje, com outras alterações, podia dar R$14, R$15 por família, por exemplo. Aí você pega mais 80% da rede de esgoto templado, daí mais 100, só no caso 114. Aí você pega mais R$20, se fosse cobrar hoje a contribuição do lixo, sairia R$134, com aposentado ganhando R$200. É fácil a pessoa morar em Rio Preto, ser vereador de Rio Preto. É fácil ser um vereador de Aracatuba, mas é difícil ser um vereador de Congestão. Por que ser um vereador de Congestão? Mas como está acontecendo? É que tem o seguinte, aqui todo mundo conhece todo mundo. E aqui todo mundo que mora mais de 70% hoje são aposentados. Aí como fala que a gente chega hoje no Macarrão, nós não temos nada com o aparelho elétrico. Nós estamos falando do fato do município hoje. Tudo que vive nesse município hoje são as pessoas que convivem com salário mínimo. Então, como não ampliar um carro a mais? Ah, se der outro, beleza? Beleza? Vamos pegar R$11.700 para nós gastamos hoje de lâmpada. Tem que comprar o município hoje. Custa R$11.700. Daqui a 4 meses, acabou tudo isso aí. Aí sim, aí vai começar todo esse dinheiro, com 4 meses nós iluminou o ponto gestal, com LED, aí esses R$11.700 ia com a saúde e com a educação. Mas o difícil, Fábio, não é isso. O difícil é você chegar na casa do aposentado, que ele ganha um salário mínimo, muitas vezes está conseguindo pagar a conta dele por mês. E aí nós temos uma alteração de R$100 por mês. Aí isso é difícil chegar na casa dele e falar para eles. Então, essas são as coisas que o vereador tem que entender com o município. Então, é por isso que eu falei, e mais uma vez, eu sou contra esse projeto, por esse problema. Mas agradeço. Tá? Desculpe se eu falei alguma coisa errada, mas essa é a minha visão. Hoje eu sou contra. Boa noite a todos. Meu nome é Jailson, sou da Faculdade de Tecnologia. Né? Quero cumprimentar todos os cidadãos de Ponto Gestal, né? Que essa é a casa do povo. Né? E aqui, em nome da presidente da Câmara, né? Uma jovem política, né? O Brasil precisa de pessoas assim. Quero cumprimentar todos os vereadores, né? Que são o representante do povo. E quanto ao projeto, né, que nós colocamos aqui, o Executivo enviou o Legislativo do Código Tributário, novo Código Tributário Municipal. Se eu não me engano aqui, o código de vocês já tem mais de 20 anos, né? O antigo. Infelizmente, eu não sei, né?
a trajetória do município. Ficou muito tempo sem revisão desta legislação. Os prefeitos, os ex-prefeitos de todos os municípios que não tomaram providência, não encaminhou para o legislativo algum projeto de lei que venha adequar a realidade, eles respondem junto ao Tribunal de Contas do Estado, respondem ao Tribunal de Justiça. Eu sei que há pontos polêmicos no Código Tributário Municipal. É óbvio, tem pontos polêmicos, sim. Mas eu acredito que eu fui convidado numa reunião, se não me engano, no dia 28, teve alguns vereadores conosco no Paço Municipal, né? Eu acredito que o convite deve ter sido estendido a todos, e foram discutidos vários temas, né? E é óbvio que o Código Tributário é um pouco mais extenso do que a cobrança da energia. E confirmando ali o que nossos amigos disseram, essa contribuição da CIP, ela vai para um fundo. E esse fundo, ele só pode ser gasto com iluminação pública. Não pode ser gasto com outras despesas. Então, e a Câmara está aqui para isso, e vocês, a população também, de fiscalizar esta conta do fundo. Se chega no momento que dá para diminuir, diminui. Agora, o Código Tributário, ele é mais amplo, por quê? Ele vai falar do IPTU, ele vai falar do ITBI, né? E ele traz novidades para fazer o quê? A justiça tributária. Ele, inclusive, coloca uma data de referência, um tempo estimado depois de aprovado, para que o prefeito cumpra o recadastramento e faça uma cobrança de IPTU justa, onde aquele que tem que pagar um valor justo, ele vai pagar justo. E aquele cidadão que tem uma casa muito simples, venha com essa atualização cadastral, com essa atualização da legislação, pagar menos. E outra coisa, a legislação, o executivo, eu presto serviço em vários municípios, o executivo e o legislativo é necessário sentar e discutir, porque nós aprovamos uma lei hoje. Por exemplo, a Câmara aqui aprova uma lei hoje. Daqui 2, 3 meses nós estamos vivendo uma sociedade dinâmica, que nós temos mudanças todos os dias. Se for preciso sentar, discutir a realidade, fazer as alterações, tem que ser feito. Então, olha, aprovamos, nós achamos, decorreu 1 ano de execução da nova legislação, nós verificamos que há distorções. Sidney, né, o servidor, né, ele é importante que ele, veja só, o legislador, ele aprova ou deixa de aprovar, ou se não está aprovado da maneira que veio o projeto, a Câmara pode colocar em discussão e rever alguma situação, e chamar o Executivo com seus técnicos e discutir para que chegue num acordo, né? Porque aqui é o lugar do debate, né? E foi muito importante essa participação da população. Agora, a sociedade tem que assumir parte de algumas despesas, mas até que ponto? Então, o projeto ele vem o quê? Adequar novas realidades, igual eu acabei de dizer, e se for preciso, no decorrer do processo, uma nova adaptação, se adapta. Vocês querem ver um negócio interessante? Eu vou dar um exemplo para vocês. Foi regulamentado e o ISS é dos municípios. Por exemplo, a cobrança do ISS sobre cartão de crédito, de débito e outros mais, né? Então, nos municípios pequenos, isso sempre ficou em vários, e nos municípios da região metropolitana que tem sede de banco. Não vinha dos municípios pequenos. Nós, por exemplo, passamos o cartão de débito ou de crédito aqui no comércio de ponto gestal, o ISS fica nos grandes. Aí veio uma legislação e está montando um comitê para acertar isso. Enquanto isso está mais de 5 anos de discussão para acertar, criaram o PIX.
e o PIX não é tributável. Então, nós estamos num processo assim, que às vezes você aprova um projeto de lei hoje, daqui 3 meses precisa render. Então, nós estamos vivendo assim, em momentos diferentes, né? Então, se houver assim, necessidade de mudanças, a sociedade junto se reúne. Agora, eu dei um exemplo do PIX, por exemplo, mas não é competência da Câmara que legisla, não. É competência do governo federal. Tá? Mas eu disse assim, é um exemplo de transformação. Ok? Eu estou aberto aí para nós estar falando alguns assuntos. Pela ordem. Eu queria dizer boa noite a todo mundo aqui. Obrigado por ter vindo. E o código tributário é uma coisa que o município necessita. Mas tem vários itens aí que é incabível para o nosso município. Cabível para o município. O contribuinte não dá conta. Aumenta o imposto sobre o lote vazio, que a cada ano sobe 4%. Hoje nós temos pessoas que têm 4, 5 lotes e que ele não consegue vender, porque a gente tem um lá que a gente ofereceu a R$20 mil e não vende um lote. E aí ela vai perder um terreno, ou ela tem 4, 5 terrenos, é cobrado 20% ao ano dessa pessoa, que cobra 4, se ela cobra 4, uns cobra 4 do outro, cobra 4 do outro terreno. E aí, a partir de 5 anos, a pessoa está pagando absurdo, ela perde a prefeitura os seus terrenos, o imposto sobre mesmo o aposentado, que hoje é isento, de pagar o imposto, IPTU, mas o outro prefeito antigo, ele filmou tudo que tinha aí, galinheiro, ele pôs como casa. Hoje não tem nenhuma casa com 60 metros de congestral. Nós não temos uma casa com 60 metros de congestral. E aí todo aposentado vai ter que pagar o IPTU. Então, a gente tem que ter uma consciência que depois a gente vai, os nobres amigos meus aqui, companheiros que vão pedir voto, nós não vamos ser nem recebidos na casa das pessoas, sabe por quê? Porque nós não estamos lutando por eles. Porque nós estamos deixando de lutar pelas pessoas pobres de congestão. Eu acho que, como você falou, a gente tem que ter uma vista desse código, tá? Rever umas 5, 6 questões aí, umas 5, 6, umas 4, 5 questões, que é um projeto muito grande, de 150 páginas. E eu acho que tem que ser feito, como você falou, está defasado, mas tem umas coisas que a gente tem que discutir e tem que tirar. Porque senão esse projeto não vai ser aprovado nessa casa. Posso? Fala por mim, fala por todos os meus amigos. Pela ordem, deixa eu falar uma coisa diferente do que você falou. Primeiro, como é que é o seu nome mesmo? Jairus. Prazer, meu nome é Silvio. Você fez um vídeo depois nas redes sociais falando que eu não fui lá discutir o projeto com você. Primeiramente, eu fui convidado. Está todo mundo ouvindo aí? Primeiramente, eu não fui convidado. Não, está ouvindo lá, tá bom. Eu não fui convidado. Nem eu, nem o vereador Walter. Você falou que estava a maioria dos vereadores, só tinha 4 vereadores, nós somos 9, a maioria é 5. Então não tinha, nem eu não fui como convidado e não tinha a maioria dos vereadores também. Segundo, lá na lei que você fez, é o que o vereador Ricardo falou. No primeiro ano, o imposto será de 4%. No segundo ano, será de 6%. No terceiro ano, será de 9%. No quarto ano, será de 12%. No quinto ano, será de 15%. Que artigo que está aí? Está no artigo 16. Parágrafo 2º, de 1 a 5. É isso que está escrito aí? É isso que está escrito aí? Deixa eu falar. Olha, primeiro, que foi me passado que todos teriam convidados, né? Aí chegou foi colocado em rede social, pediu para eu gravar o vídeo, eu coloquei que
eu estive presente, pelo que eu fui informado, todos vocês teriam sido convidados, e eu vi um número suficiente de pessoas lá. Você trabalha também, tá? Então, o que acontece? Eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma questão da como foi a agenda do Legislativo com o Executivo, e como eu venho de fora prestar o serviço, eu não posso entrar muito, mas eu quis esclarecer. O que eu coloquei para o senhor é que eu, quanto prestador de serviço, estou à sua disposição e de todos os demais vereadores, como eu estive naquele dia, e outros dias podem ser agendados, desde com antecedência, para nós estarmos juntos e discutir a matéria. Porque normalmente aqui esse não significa que aprovou o código amanhã, já começa a progressividade. No Estatuto da Cidade se notifica, dá um prazo de 5 anos para depois começar a aplicar. Foi colocado que, via de regra, é mandado para as câmaras nesse percentual, mas num debate com vocês, isso pode ser melhorado. Você concorda comigo? Mas aqui fala que vai começar a valer no primeiro ano de aplicação dessa lei. Se essa lei for aprovada hoje, o primeiro ano é o ano que vem já. Então, mas isso nós podemos provocar discussão. Então, agora eu quero ler outro artigo. Isso aí está certo, está na lei. Certo. Então não é fake news igual puseram, hein, gente? Aqui, ó. Decorridos 5 anos de imposto predial territorial urbano do IPTU, depois dos 5 anos, aquele imposto progressivo lá, o proprietário não tendo cumprido obrigação de parcelamento e edificação. O que é edificação? É construção ou utilização, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à desapropriação do imóvel. O que é desapropriação do imóvel? Isso aí nós colocamos nos municípios como proposta para o desenvolvimento da cidade. E aí é para assegurar aquele cidadão que só compra imóvel, segura terreno, que ele segura terreno e o município desenvolve. Você administra a terra. Ou a pessoa tem um terreno e ela constrói, se ela hoje, por exemplo, veja só, eu tenho imóvel financiado. O trabalhador, a pessoa que trabalha dioturnamente, dificilmente ele tem 3, 4, 5, 6 terrenos de estoque. Ele não tem. O trabalhador, na verdade, ele depende que o prefeito vá em busca o quê? De conjuntos habitacionais. O prefeito junto com os vereadores. Os vereadores também podem buscar, junto com os seus deputados, a construção de conjuntos habitacionais com prestação barata, porque nós trabalhadores, porque eu também sou trabalhador, nós dificilmente temos condições de ter vários terrenos para vender. Então, o projeto pode ser melhorado? Pode ser mudado artigos? Pode, na discussão. Ele vem dizer o seguinte, ele inclusive, o trabalhador, quando ele financia um imóvel, a alíquota do ITBI é 1000%, porque é suave. E ele veio o quê? Amarrar aquelas pessoas que têm várias áreas do município que não vende ou não constrói. E aí nós temos isso, para os municípios aplicar a função social para que favoreça. E se o cara está vendendo um terreno acima do valor que deve ser, com esse projeto ele abaixa o terreno e faz com que tenha o desenvolvimento do município e as pessoas mais carentes tenham acesso aí você não ele pega um terreno, ele fica sem nenhum. Mas veja só, isso aí pode ser discutido. Se ele tem um só terreno, ele pode entrar na justiça e ele não respondeu. Eu perguntei para você o que é desapropriação do imóvel. Desapropriação é quem está no executivo. Se ele prova que o cidadão ele não cumpre a função social do imóvel, agora você pega um terreno, o cara fica 20 anos, 30 anos com o terreno na cidade. Mas se a desapropriação do imóvel, quer dizer, o prefeito pode tomar o imóvel. Não é tomar, desapropriação, o senhor tem que indenizar, ele tem que indenizar. Tem que indenizar e vai colocar em dívida pública. Você entendeu? Ele pode colocar em dívida pública. Quer dizer, ele vai te comprar, mas você não sabe quando vai receber. É isso?
Vai fazer no pecado. Não, aí quem estiver no chefe do executivo vai dizer, agora, veja só, se é um cidadão que só tem um terreno, ele tem como se ressarcir. Um projeto aqui, ele visa a quem tem vários terrenos. Não, para eu começar, eu acho o seguinte, quando a pessoa quer vender e o outro quer comprar, aí sim, quer vender e o outro quer comprar. Mas aqui você... Agora o prefeito vai comprar o teu terreno, não sabe quanto vai pagar, e você não quer vender. É isso aí. Fica para você. Hoje nós temos um loteamento aqui. Certo. E ele começou pagando R$150. Hoje a minha filha paga R$600 no terreno. Se ela ganha 1.200, se ela ganha 1.500, como é que ela pode construir? E ela tem 10 anos para pagar o terreno. Aí ela vai perder o terreno porque ela não consegue construir. Isso você falou, isso aplica para quem tem 4 terrenos, mas não aplica para quem tem. Também, mas é isso, Ricardo, né? Ricardo. Por que aí não está no Código Tributário que quem não tem condições da prefeitura também faz a casa em parcela para essa pessoa pagar? Mas se vocês, isso é um projeto da área social, vocês podem implementar. Pode implementar um projeto. Planalto, meu senhor. Quer tomar, velho? Planalto, o senhor conhece Planalto? Planalto tem um projeto de doação de material para essas pessoas carentes. O doutor Olímpio é gente boa. O assessor dele, o Matias, ele é meu parente. Quando ele vai aprender esse projeto. Hoje você sai na rua, o vereador não pode sair na rua. Para esse projeto, o vereador não pode sair na rua. Você sai lá e fala assim, amanhã você vai lá, amanhã você muda. Mas você vai lá, e você vota, você fala, porque vai tomar o meu terreno, tem que pagar energia. É pobre que fala isso pra gente, é pobre que ganha 1.200. Às vezes não ganha 1.200, só ganha o auxílio emergencial. Meu senhor, tem que pagar. A gente, nossa cidade é uma cidade de 2.000 habitantes pequeno e pobre, carente. Hoje. Qualquer pobre é comprar um terreno. Eu comprar um terreno. Aí eu vou comprar um terreno e não tenho dinheiro para construir. Não, tem uma pessoa que está aqui, ele está aqui porque a mãe dele falou que ele comprou um terreno e vai demorar para construir. Agora você imagina, ele está juntando o terreno, o dinheiro para comprar o terreno. Agora tem que pagar esse imposto. Só um minuto. Quando foi aprovado esse projeto de loteamento? Porque tem vários municípios que quando aprova, porque o projeto do loteamento tem que ser aprovado na Câmara. Tem projetos, tem que ser. Eu tenho vários municípios que quando é aprovado um projeto de loteamento desse, então período de carência de lançamento de IPTU, e ele tem uma análise diferenciada quando lança um projeto. Isso você pode ir em vários municípios que tem vários loteamentos, ele prevê isso em legislação.